pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e nós vamos falar sobre pecados pessoais. Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso, sobre essa temática tão importante. Nós vamos falar algumas evidências das Escrituras, algumas características dos pecados pessoais, como é que existem a transmissão dos pecados pessoais e mais coisas relacionadas aos pecados. Nós estamos baseados no Salmo de número 32. Salmo 32 é um dos melhores trechos onde a Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, mau humor. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, aqui fala sobre a bem-aventurança daqueles que têm os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus, purificados. Fala também das consequências do pecado a nível da sua alma, do seu espírito, afetando até o seu corpo aqui, nos versículos 3 e 4. A mão do Senhor pesando, aqui a consciência pesada, o sentimento de culpa. Mas aí então vem o versículo 5, onde fala do poder da confissão e do poder do perdão de Deus com relação ao pecado, quando nós temos uma atitude correta diante de Deus. Então é um salmo que a gente lê muito no gabinete pastoral, até porque pecados pessoais é uma coisa que acontece muito na vida das pessoas, tá bom? Então quando nós ouvimos a palavra pecado, provavelmente a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é um pecado, é claro, pessoal. Eles dizem assim: claro, o pecado é real, porque as pessoas pecam. E é um fato, nós somos pecadores. Então, além disso, o pecado também é uma realidade, porque herdamos a natureza pecaminosa. E o pecado de Adão foi imputado, como nós já falamos em vídeos anteriores, a nós. Mas é igualmente verdade que nossos pecados pessoais comprovam a realidade do pecado na vida de cada ser humano. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver algumas evidências nas Escrituras. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele demonstrou lá em Romanos capítulo 3, de 9 a 18, que a condenação de todas as pessoas se baseia no fato de que elas cometeram pecados pessoalmente. Ou seja, a condenação é universal e está baseada em atos malignos, tanto de palavras quanto de obras a nível pessoal. Os seres humanos, infelizmente, são corruptos, são enganadores, são cruéis, são blasfemos, são assassinos, opressivos, briguentos, ímpios, maliciosos de maneira geral. Então, muitas passagens da Bíblia mencionam pecados específicos, como, por exemplo, a mentira, em 1 João 1,6, a parcialidade, lá em Tiago 2,4, a carnalidade, mencionada por Paulo em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, e a lista de pecados, por exemplo, em Gálatas 5, 19 e 21, quando a Bíblia fala das obras da carne, que inclui feitiçarias, imoralidades, facções e inveja. Segundo lugar, algumas características dos pecados pessoais. Primeiro, a universalidade do pecado. Todos cometem pecados pessoais, exceto as crianças, né? Tiago deixa isso muito claro quando afirma que todos tropeçamos em muitas coisas, lá em Tiago 3,2. Antes de Paulo fazer uma lista desses pecados, em Romanos 3, ele diz que todos, tanto os judeus quanto os gentios, estão debaixo do pecado, no versículo 9. Quando eu falo das crianças aqui, é no sentido que as crianças não têm tanto a consciência dos erros e falhas e do pecado como um ser humano adulto. Não é que elas não erram, não falham, mas elas estão debaixo da misericórdia de Deus. Então, depois dessa lista que nós já mencionamos, Paulo aqui, ele fala que por causa do pecado, os seres humanos carecem da glória de Deus. Lá em Romanos 3, 23. Todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus.
Com relação, além da universalidade do pecado, são características de pecados pessoais, o segundo destaque que nós vamos dar é a sua visibilidade. Qual é a visibilidade do pecado? Os pecados pessoais, meus irmãos, não são apenas aqueles cometidos, de maneira visível, mas também inclui aquilo que cometemos em pensamento, ou seja, na mente. Imoralidade, inveja, cobiça, idolatria são exemplos de pecados que ocorrem também no nosso interior, principalmente na nossa mente, e podem ou não se manifestar através de ações específicas. Mateus 5:27 fala sobre isso, 2 Coríntios 10:5 e Colossenses 3, de 5 a 6 menciona esse fato, que nós estamos falando da visibilidade do pecado ou não. Além disso, os pecados, por exemplo, de omissão, que não são evidentes externamente, são tão pecaminosos quanto os que chegam a ser realizados ou efetivados na vida das pessoas. É o que diz Tiago 4,17, quando a Bíblia diz: se nós sabemos que temos que fazer algo e não fazemos, cometemos pecado por omissão. Tiago 4,17. Com relação à classificação dos pecados, quando se trata de pecados pessoais, o Senhor disse que o pecado, por exemplo, de Caifás, Senhor Jesus dizendo, ao entregá-lo a Pilatos, era maior que o do governante, lá em João 19:11. Mas isso não desculpou, Pilatos diante de Deus, pois se existe ainda um pecado maior, ou seja, o de Caifás, que entregou ao governante, também existe um menor, que foi, aqui no caso de Jesus, aqui, o pecado de Pilatos, da falsa acusação contra Jesus. Ou seja, sendo Pilatos aqui o agente do governo, também estava pecando. Pilatos somente agiria conforme o que Deus lhe desse permissão para fazer, até porque a autoridade que ele tinha era conferida pelo próprio Deus. Como sumo sacerdote, Caifás, por sua vez, tinha maior esclarecimento, maior entendimento das coisas e, portanto, diante de Deus tinha uma maior responsabilidade. Isso é muito importante. Quanto maior o conhecimento, a ciência do fato, o conhecimento dos fatos, maior a responsabilidade diante de Deus quando estamos tratando aqui da classificação e da responsabilidade diante dos pecados. O Antigo Testamento também distingue os pecados de ignorância dos pecados de rebeldia direta contra a lei de Deus. São chamados de atrevimento nas Escrituras. Os pecados de rebeldia eram literalmente considerados mais graves diante de Deus, ou seja, eram como um punho cerrado erguido contra Deus de rebeldia à sua lei e aos seus mandamentos. Para esses pecados, meus irmãos, não havia oferta aceitável, conforme descrito lá em Números 15, de 30 a 31. Um exemplo de pecado de atrevimento é a decisão de um homem de colher lenha durante o sábado, um desafio ao claro mandamento de Deus naquela época. Em contraste, era necessário oferecer um sacrifício pelos pecados de ignorância, que é diferente daqueles de atrevimento. Ou seja, os pecados cometidos sem intenção por causa de fraqueza ou teimosia humana. Está descrito em Levíticos 4, versículo 2. Alguns exemplos disso são a ocultação, por exemplo, de evidência, quando alguém fosse chamado para testemunhar. Ou seja, a violação acidental das cerimônias causada pelo contato também com o animal, ou pessoas impuras, e o não cumprimento de um juramento, também é uma referência sobre isso que nós estamos falando lá em Levíticos 5, de 1 a 4. O Novo Testamento também contrasta, essa classificação do Antigo Testamento com os pecados cometidos diante de um conhecimento maior ou menor com relação à vontade do Senhor. Está lá em Lucas 12, de 47 a 48, Jesus menciona sobre isso. E o evangelista Lucas relata esse fato. Outras classificações incluem o pecado imperdoável, mencionado lá em Mateus 12, 31 a 32, por Jesus de Nazaré, relatado pelo evangelista Mateus. E os que são também para a morte, conforme relatado a primeira epístola de João 5,16, tá bom? A Igreja Católica Romana, distingue os chamados pecados veniais, ou seja, que podem ser perdoados, dos pecados mortais,
que não podem ser perdoados. Dizendo eles, uma pessoa comete um pecado venial quando transgride a lei de Deus, a respeito de uma questão pouco importante segundo o ponto de vista de Deus. Esse tipo de pecado é facilmente perdoado pelo Senhor, mesmo sem confissão, é o que afirmam os católicos, né? Os teóricos, os doutrinadores católicos. Porém, para os católicos, preste atenção, somente o sacramento da penitência pode perdoar, ou seja, do arrependimento, pode perdoar os pecados mortais. Esse ensinamento católico não tem nada a ver com as escrituras, não é bíblico. E fazendo aqui uma analogia, né, as pessoas que acreditam que um filho de Deus pode perder a salvação, também fazem distinção entre pecados não tão graves, que a maioria das pessoas comete alguma vez, né, mas que não resultam na perda da salvação, e pecados que são ruins, que se encaixam nessa categoria normalmente, que são determinados de maneira muito subjetiva, ok? Terceiro destaque que nós vamos trazer, além de algumas evidências nas escrituras, já mencionamos elas, além de um segundo momento trazemos algumas características dos pecados pessoais, terceiro momento nós vamos trazer para você a transmissão dos pecados pessoais, ou seja, os pecados pessoais não são transmitidos de uma pessoa ou de uma geração para outra. Cada pessoa comete os seus próprios pecados e é responsável por eles diante de Deus. Já os efeitos do pecado pessoal são transmitidos no sentido de que nossos pecados realmente afetam sim outras pessoas, mas cada indivíduo deve sofrer as consequências dos seus próprios pecados. Resumidamente, tudo o que nós estamos falando aqui sobre transmissão de pecados pessoais é que o pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível, mas às vezes a colheita, ou seja, as consequências do pecado, tem muitas vezes uma abrangência coletiva, tá bom? Quarto lugar, o resultado dos pecados pessoais. Se há uma ideia, amados, que descreve os resultados de todos os pecados pessoais, é claro, é a perda da comunhão, tanto com Deus como com relação às pessoas. O ímpio não possui comunhão com Deus e por causa dos seus pecados acaba, né, não havendo essa comunhão. Já o cristão, trazido para a comunhão da família de Deus, perde a alegria dessa comunhão quando peca contra Deus. Ele não é, claro, excluído da família de Deus, embora possa perder alguns dos privilégios de pertencer a essa família. Quando ele confessa o pecado e é perdoado, a comunhão com a família de Deus, obviamente, é restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder do arrependimento, do quebrantamento e do abandono do pecado, que a gente chama de restauração. Quinto lugar, o remédio para os pecados pessoais. Será que existe uma vacina, um remédio contra os pecados pessoais? Essa temática tão importante? E a Bíblia Sagrada diz que sim, o remédio contra os pecados pessoais é o arrependimento, a confissão, o arrependimento, o quebrantamento, humilhação diante do Senhor e a purificação com o sangue de Jesus. Então, resumidamente, pecado herdado tem como texto bíblico Efésios 2:3, que diz que a transmissão é do pecado de geração para geração. E a principal consequência é a morte espiritual. Um exemplo é o pecado herdado de Adão. Qual é o remédio? Redenção e recebimento do Espírito Santo, a redenção de Jesus e o recebimento do Espírito Santo com relação ao pecado herdado. Qual é a vacina, né? O remédio para um pecado imputado? Está lá em Romanos 5:12. A Bíblia diz que ele é transferido direto de Adão para mim, por uma herança da natureza pecaminosa que eu e vocês temos diante de Deus. Qual é a principal consequência? A morte física, né? A morte espiritual, na primeira com relação ao pecado herdado, pecado imputado, a morte física. E qual é o remédio com relação ao pecado imputado? A imputação da justiça de Cristo em nós através da fé em Jesus de Nazaré. Jesus pega tudo de ruim que nós temos, coloca sobre ele na cruz do Calvário e coloca toda a justiça, toda a bondade, tudo aquilo de bom que Jesus tem, coloca sobre nós através
da fé, se nós cremos em Jesus de Nazaré, na sua obra vicária, substitutiva, por mim e por você, por nós, na cruz do Calvário, nós temos essa imputação da justiça de Cristo colocada sobre nós. E por último, com relação ao pecado pessoal, nós já vimos sobre o pecado herdário, pecado imputado e agora o pecado pessoal. Romanos 3,23 menciona isso, e 1 João 1,9. Qual é a transmissão? Não há transmissão. Qual é a principal consequência? A perda da comunhão com Deus e uma possível também perda de comunhão com a igreja local. Qual é o remédio? O perdão de Deus através do sangue precioso de Jesus e com o arrependimento, o processo de restauração, no caso da restauração da comunhão com a igreja local. Tá bom? Então todos esses fatos são importantes informações com relação aos pecados pessoais. Lembre-se, o pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado, muitas vezes, e as consequências são coletivas. Então tome cuidado, o pecado é um vírus mortal, que pode destruir com a sua vida. Se você tem vivido uma vida de pecado, longe do Senhor, abandonando as coisas de Deus, não levando as coisas de Deus a sério, meu amado irmão, minha amada irmã, confesse o seu pecado a uma pessoa madura, um pastor, ou um irmão maduro, que tenha sabedoria, que possa orar por você, abençoando a tua vida e realmente resolvendo aquela situação diante de Deus. Se é um pecado contra Deus, confesse direto a Deus. Se é um pecado contra alguém, uma ofensa, uma injustiça, vá na direção daquela pessoa e peça perdão pelos seus pecados. Seja perdoado pelo Senhor. Se aproprie do perdão que emana da cruz do Calvário e receba graça, perdão, misericórdia, compaixão da parte do nosso Deus, porque Deus é fiel para restaurar todas as coisas. Vou terminar aqui com esse lindo trecho que nós lemos. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. No versículo 5 desse lindo Salmo 32. E confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Jesus tem perdão disponível para você, graça sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, entre no nosso site para conhecer o nosso ministério, a nossa vida, artigos, áudios, vídeos, materiais maravilhosos para abençoar você. E se você também quiser semear, ofertar, dizimar na nossa vida, no nosso ministério, entre em contato conosco, pastorgiovani.com. O nosso Instagram é Instagram, @prgil, PRGIO, e o nosso YouTube é youtube.com/PRGiovani. Entra lá no nosso site, nós temos cursos online para abençoar a sua vida e o seu coração, pastorgiovani.com. Um abraço, Deus abençoe, amém.